The Walking Dead conquistou muitos fãs ao longo de suas 11 temporadas. Tornou-se um dos principais programas de TV a cabo e um marco na cultura pop. No entanto, não teve uma aclamação universal da crítica durante sua exibição. Também nem sempre foi tão amado por sua base de fãs. Muitos na base de fãs de The Walking Dead foram bastante cínicos em relação ao show. Alguns achavam que a série tinha muito potencial desperdiçado, fez muitas escolhas ruins ou havia superado seu tempo. O show teve alguns momentos infames com impactos, pasmem, minha querido, negativos ao longo prazo, assim, durou muito tempo. E esses momentos são lembrados anos depois por causarem danos irreparáveis a The Walking Dead. Por isso que no vídeo de hoje nós vamos descobrir coisas que aconteceram em The Walking Dead que foram irreversíveis para a série, que deixou ela assim meio os fãs com o pé atrás. Rick estava no centro da série durante as primeiras 9 temporadas. Ele era o personagem principal e o líder do grupo. O público acompanhava sua tentativa de construir um futuro para si mesmo e as suas famílias. Tudo girava em torno de Rick. Quando ele saiu da série na 9ª temporada, algo se perdeu para sempre. A série tentou substituí-lo com personagens favoritos dos fãs, como Daryl, Maggie e até mesmo Negan, mas nenhum deles conseguiu. Não era tão cativante ou completo sem Rick. Até o ator Andrew Lincoln expressou seu arrependimento por ter deixado a série quando fez a decisão que causou um certo dano. A segunda metade da 5ª temporada de The Walking Dead marcou uma grande virada para o show. Ele deixou de ser sobre um pequeno grupo tentando sobreviver, vagando de um lugar para o outro. O grupo descobriu Alexandria, a Safe Zone. Alexandria se tornou o ponto focal para o resto da série, mas não parou por aí. Logo depois descobriram Hilltop, o Reino, Ossidize, os Salvadores e muito, muito mais. É gente demais. Em outras palavras, a série passou de uma história pequena e contida para uma história vasta em uma temporada. Dezenas de personagens se juntaram ao elenco e ao escopo, que fez com que a série se expandisse mais ainda, muito além do ponto de sobrevivência em um apocalipse zumbi. Uma mudança na história na série não era necessariamente uma coisa ruim, no entanto, The Walking Dead expandiu muito rapidamente a série e o show assumiu muitos personagens e não tinha uma maneira de recapturar as sensações íntimas das primeiras temporadas, do terror, survival horror, de você sobreviver de fato a um apocalipse zumbi. Agora era algo em que um líder tinha um tigre. Em toda a exibição de The Walking Dead não houve momento mais infame do que o final da 6ª temporada. Relembrando um momento icônico dos quadrinhos, Negan escolheu um dos sobreviventes para eliminar. No entanto, The Walking Dead mostrou isso da perspectiva da vítima. Não deu nenhuma pista sobre a identidade da vítima e forçou os telespectadores a esperar meses para saber. A maioria considerou isso uma jogada barata de audiência. E em vez de acharem um cliffhanger tão tenso, os fãs acharam que foi cruel e desrespeitoso com eles. Não ficou melhor com a troca de Glenn morrendo momentos após Abraham. No entanto, em que muitos fãs perderam a fé na série. Sua reputação nunca mais seria a mesma depois disso, cara. Esperou e no final não fez poiqueira nenhuma e acabou que foi irreversível. Errou feio, errou rude. Quase todas as temporadas de The Walking Dead foram polêmicas. Cada uma delas teve fãs e detratores, mesmo que alguns fossem mais amplamente amados do que outros. A primeira temporada foi amada por quase todos. Foi considerada a mistura perfeita de sobrevivência contra zumbis e drama interpessoal. Seu ritmo, ação e caracterização foram considerados excelentes. Também foi muito mais curta que as outras temporadas. A primeira temporada de The Walking Dead teve apenas 6 episódios. Todas as outras temporadas tiveram pelo menos 13 episódios. Embora isso tenha levado a mais conteúdos, nem todos os fãs aprovaram. Só depois da primeira temporada que as acusações da história arrastada se tornaram mais comuns. Não é à toa que a série ficou infame pelo seu ritmo lento nas temporadas seguintes, e as temporadas mais longas foram uma das razões para que os fãs abandonassem a série no meio do caminho.
Os Walkers de The Walking Dead foram capazes de colocar a sociedade de joelho. Nas primeiras temporadas da série, eles eram uma ameaça genuína. Eles atacavam em massa, superavam sobreviventes, saudáveis e bem armados e tinham uma alta taxa de mortes. E isso caiu drasticamente ao longo do show, quando os vilões humanos passaram a ser o centro. Os zumbis se tornaram meros figurantes. A menor presença dos Walkers veio com uma ameaça reduzida. Eles se tornaram muito mais lentos e fáceis de matar. Nas temporadas posteriores, os personagens só pareciam morrer para eles quando o universo conspirava para que isso acontecesse. Os fãs começaram a ver os Walkers como objetos de zombaria. E isso mudou o tom de horror de sobrevivência que era genuíno das primeiras temporadas e tornou um dos principais pilares da série. Inclusive, quem não lembra daquela cena de Rick chegando ali no estacionamento tudo vazio de carro e ver aquela menina, cara, aquilo ali é absoluto cinema, cara. Aquilo traz tensão, aquilo sim é zumbi. A Guerra dos Salvadores foi uma das tramas mais icônicas de The Walking Dead nos quadrinhos e na série de TV. Ela colocou Rick Grimes e seus aliados contra o icônico Negan e representou um grande confronto entre o bem e o mal. No entanto, foi um evento surpreendentemente curto nos quadrinhos. A série de TV arrastou-se por 2 temporadas e meia. Os Salvadores dominaram a trama na metade da 6ª temporada até o final da 8ª temporada. Não havia material suficiente para preencher esse tempo. Mesmo com episódios isolados e excursões paralelas, a história se arrastou. A guerra deveria ter sido um ponto de virada para o show. Em vez disso, muitos consideraram que foi um verdadeiro ponto baixo. Os índices de audiência nunca se recuperaram. E muitos decidiram que a série não conseguiria mais fazer justiça à sua história inicial. E aí, se perdeu, cara, sabe? Gerar conteúdo, não saber a hora de parar, acabou que lascou todos que estavam lá assistindo, na verdade. As primeiras temporadas de The Walking Dead foram norteadas pela escuridão, brutalidade e realismo relativo. Os personagens se sentiam ágeis e falavam como pessoas reais em uma situação impossível. Os sobreviventes eram todos relativamente relacionáveis. Até os protagonistas, Rick era apenas um policial de cidade pequena com uma forte bússola moral, e aí posteriormente a gente vai ver que não deu muito certo essa bússola moral do Rick. Nas temporadas seguintes, a série ficou muito mais estranha. Eles introduziram os Wolves, que cortavam letras na testa. O público também conheceu o Hilltop, uma sociedade onde as pessoas se vestiam e falavam como em uma peça de Shakespeare. E o líder, meu amigo, o líder tinha um tigre de estimação, pasme, um tigre de estimação. Os Scavengers viviam em um lixão e falavam de forma mais excêntrica possível. Elementos como esses funcionavam nos quadrinhos, mas eram mais difíceis de serem adaptados e levados a sério na transição para a TV, para o streaming, enfim, ficava algo mais icônico, sabe? Eles tentavam fazer algo mais... sabe? Rick era o protagonista de The Walking Dead, mas seu filho Carl era facilmente o seu co-protagonista. O show dedicou bastante tempo ao desenvolvimento de Carl e usou ele para representar o futuro da humanidade. Até a 8ª temporada, quando Carl foi mordido por um Walker e virou o reforço do Vasco. Foi uma morte importante, com algumas atuações excelentes. No entanto, também invalidou boa parte das histórias anteriores, acabou com muitas dinâmicas de personagens amados e roubou o simbolismo de Carl. Isso teve um impacto imenso nas histórias futuras, especialmente em comparação com os quadrinhos. Muitos fãs viram isso como uma mudança para pior. Uma falha significativa em The Walking Dead foi bem recebida da primeira vez em que aconteceu. A temporada 4B dividiu o elenco em grupos menores e focou as histórias no desenvolvimento individual de cada um. Como resultado, a 4ª temporada foi considerada parte de uma era excelente para The Walking Dead. Muitos gostaram do foco menor, especialmente depois de várias histórias rápidas. No entanto, o show continuou a adotar essa abordagem depois que o grupo se reuniu. À medida que o elenco aumentava, mais episódios se concentravam em pequenos grupos de personagens, deixando outros de fora. Isso diminuiu o ritmo, tornou as histórias paralelas difíceis de acompanhar e resultou em muitos episódios desnecessários, cara. Encheção de linguiça. É uma encheção de linguiça. Essa é a verdade. Depois da icônica virada de Negan como vilão, ele se tornou algo parecido com um anti-herói, tanto nos quadrinhos de The Walking Dead quanto na série da TV. Entanto, nos quadrinhos ele foi usado bem menos. Ele participou da Guerra dos Sussurradores e depois saiu.
Na série de TV, Negan foi colocado como muito mais em evidência, tornando-se um dos protagonistas, cara. E apesar da popularidade de Negan, isso se provou problemático de várias maneiras. Isso irritou aqueles que achavam Negan irredimível e que achavam que o show foi muito bondoso com seus crimes. Também empurrou outros personagens populares para o fundo, com menos tempo de tela. Mas significativamente arrastou a trama do ódio de Meg por Negan muito mais do que a maioria dos fãs poderia tolerar. Então, meu jovem mancebo, são isso e muito mais coisas que The Walking Dead fez, que foi um tiro no pé. Mas e aí, o que é que você acha? Você concorda com alguma dessas coisas que eu falei? Você acha que faltou alguma? Comenta aí embaixo que a gente vai estar lendo tudo pra vocês. Então, muito obrigado por você que assistiu até aqui. 2 meses parado, cara. Primeira vez que isso acontece aqui no canal, me perdoe. Lembrando de se inscrever no canal, ativar o sininho para você receber os conteúdos que saem aqui no canal do Área Zumbi, deixar o seu like, deixa o like e comenta aí embaixo. Então até o próximo vídeo, valeu, falou e fui! É nóis e tamo junto, viu?